Rodolfo, boa tarde. Edson Júnior da Rádio Hits FM. A pergunta é sobre a questão da troca de treinador, se vocês já têm algum perfil traçado do novo treinador do Náutico que vocês pretendem trazer para dar andamento aí na temporada. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes da Hits. Saudação especial ao torcedor do Náutico, né? A troca é sempre um momento difícil, né? Ela sempre vem acompanhada também de alguma insatisfação com alguma esfera do trabalho. E dentro dessa contextualização a gente precisa ter o entendimento de que o primeiro aspecto é entender, diante do que o mercado oferece, diante das possibilidades que o clube tem, financeiras, né, a nível estrutural também para se vender um projeto, o que a gente entende ser factível mudar e o que é necessário continuar, né? Essa insatisfação ela não é um intento de descarte. A gente não está descartando o trabalho que foi feito até aqui. A gente está fazendo uma correção de um rumo que entendemos que caminhou bem em um determinado momento durante os 3 primeiros meses do ano e que de algum tempo para cá se perdeu e não se obteve sucesso na correção. Então a gente busca, diante de reflexões que já vinham sendo feitas, né, no curso dos jogos, que se potencializaram após esse início de Série C muito distante do que a gente tinha expectativa de obter, para cravar qual o perfil que a gente vai atacar no mercado. A gente não tem pressa para acertar com o nome, ainda que a gente entenda que o quanto antes o treinador dentro desse perfil estiver aqui melhor, né, para ter mais tempo de trabalho, mais condição de conhecer esse grupo ainda com muitos jogos pela frente. Mas o que a gente quer é conduzir esse processo da melhor forma para haver assertividade no nome e a gente não ter a necessidade de fazer novas trocas à frente, né? Talvez tenha sido isso que no ano passado prejudicou demais a campanha do Náutico na Série B. Então, feita essa definição de um perfil, a gente vai atacar certos nomes, né? Conversar com treinadores que manifestam interesse em vir para o Náutico, que são oferecidos, outros que a gente já tem numa prospecção, né, num mapeamento, e ambas as correntes vão ser bem recebidas. Chegam nomes indicados, o mercado responde à queda de um treinador e a gente também já tinha um direcionamento diante do elenco que temos, do que a gente entende ser necessário para aquilo que o Náutico tem a nível de modelo de jogo construído, a nível de necessidade de mercado. Então esse é o roteiro, a gente define esse perfil mediante uma base de informações que a gente tem construída e passa a atacar o mercado e receber o que o mercado nos oferece. Outra questão, foi oficializada também a saída do Ney Pandolfo. O Náutico pretende contratar um novo executivo de futebol para ajudar a diretoria? A resposta é bem similar, né? O executivo ele representa um escopo de funções e tal como treinador existem perfis diferentes de executivos. Executivos que atuam mais na gestão do processo, executivos que atuam muito na montagem do elenco, executivos que atuam muito na condução da comunicação com o grupo. E a nossa troca ela foi muito pautada no entendimento de que precisávamos mudar no nosso cotidiano de trabalho a forma como a condução das pessoas vinha sendo feita. E diante disso a gente precisa entender se no mercado, que é um mercado diferente, é um mercado bastante particular, né, um mercado até mais escasso a nível de opções do que no de treinadores, por exemplo, se há algo que atenda essa nossa demanda. Enquanto isso, nós vamos adequando, né, a nossa condução diante do que temos, de uma diretoria bastante presente, de uma diretoria muito inteirada do que acontece no clube, e do staff, que é um staff de nossa confiança, é um staff que vem sendo desenvolvido, um staff que tem dado conta diante desse empoderamento que foi dado em diversas áreas, né, de uma fisiologia que é determinante no curso de processos pré-jogo e pós-jogo, de uma preparação física que já há algum tempo, né, assumiu a liderança no setor, né. Nós temos o Thomas aí, que é um profissional da casa, atuando à frente da preparação física, de um centro de inteligência. Então, diante desse perfil, né, que se criou na condução das coisas no Náutico, a gente faz ajustes e se houver no mercado de executivos alguém que responda a essa nossa demanda, a essa carência que nós enxergamos, o Náutico pode vir sim a contratar outro profissional. Sobre a questão da CNRD, o Náutico está impedindo de inscrever jogadores.
Existe outro caso na CNRB além desse do Thiago Alves? Esse é um assunto da esfera jurídica, né, no qual o jurídico do clube, o departamento jurídico, né, na figura do Lula Gaião, vem se dedicando com muito empenho, com muito afinco, para que seja resolvido quanto antes primeiramente, né, para dar a condição do futebol regularizar, inscrever os atletas que hoje estão treinando, todo mundo sabe disso, estão treinando, mas que não tem a condição burocrática de jogo. Eu entendo que esse departamento seja o mais apropriado para trazer essas informações, né, de nuances inerentes a esse bloqueio, enfim. É só uma última pergunta. Vocês já tinham negociação com alguns outros reforços antes da saída do Dado engatilhado ou apenas os dois que estão treinando? Não, nós não tínhamos nenhum nome engatado, nenhum nome quente. A gente tem o entendimento de que existem carências. Muitas das carências que o Náutico entendeu existirem no elenco, o Náutico antecipou com muita margem. Você olha, por exemplo, o Renan Siqueira, lateral esquerdo, ele foi contratado com nossa ciência de que ele não poderia jogar o estadual e com apenas um jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste por acontecer. Então ele foi uma contratação feita para a Série C com muita antecedência e que passou até aqui, boa parte do período do Renan no clube foi apenas treinando com o grupo, dando sequência aos trabalhos de treino, mas somente no início da competição ele pôde ser efetivamente utilizado. Mas é uma contratação feita para a competição, tal como foi o Eduardo, que também chegou com alguma antecedência, mas somente para jogar a Série C. Então, boa parte do nosso mapeamento ele se traduziu com antecedência ao início da competição em reforços que chegaram para a Série C. Não foram contratações feitas para as competições que viemos disputando. E a gente sabe que existem carências que existem no elenco, mas o clube tem um momento bastante particular, com a recuperação judicial em curso, né, com a folha já alta para o que o clube tem condições de honrar, né, mantendo os pagamentos em dia, né, e essa é uma condição que a gente vem mantendo, os salários estão em dia. Então, diante disso, a gente olha com carinho para as carências que ainda existem e, diante do contexto de troca, nós entendemos que é necessário esperar um treinador para que ele possa, como o Dado era, se juntar nesse processo como uma voz, né? Fazer parte do processo de mapeamento, entendimento de qual modelo de jogo a ser utilizado, de quais alterações serão feitas, e é evidente que alterações serão feitas, né? A gente não vai estar substituindo uma pessoa por outra igual, um treinador com as mesmíssimas convicções. Então, diante desse contexto de troca, é óbvio, é evidente que podem vir a ser identificadas novas lacunas diante, de repente, de uma mudança no modelo, de uma alteração na forma como o futebol é pensado dentro das 4 linhas do Náutico. E para isso a gente precisa esperar a definição do novo treinador. Só uma última. Como vocês vêm fazendo a avaliação ao longo do ano do trabalho da direção até aqui nesse começo de série? Uma coisa que eu trago nesse momento é que é muito importante haver autocrítica, né? A saída dos profissionais, dos bons profissionais que foram desligados do clube, né? Do Dado, do Ney e do Pedro Gama, auxiliar do Dado, eles não podem ser tratados como bodes expiatórios, né? Eles não são os culpados pelo momento que o Náutico vive. Todos nós temos cota de responsabilidades, né? No nosso entendimento diante das responsabilidades de cada um, das atribuições. Chegou-se o momento de uma troca, mas a diretoria, né, como responsável pela fundamentação de processo, pelo direcionamento das escolhas, pela assinatura das decisões que são tomadas, ela tem a sua cota de responsabilidade. Eu entendo que quando nós vivemos um recorte positivo no ano, né, com classificações nas Copas, com uma certa estabilidade construída em cima disso e com o modelo de jogo evoluindo, a gente tinha o diagnóstico de que nem tudo estava bem, que a gente precisava evoluir muita coisa, o trabalho vinha acontecendo, contratações iam sendo feitas. O Renan chegou na semana do jogo do Ferroviário, que talvez tenha sido o nosso ponto alto do ano. Então isso mostra que o Náutico nunca deixou de estar atento, que o Náutico nunca ignorou aquilo que pode ser considerado e que ainda possa ser considerado uma carência. Contudo, a gente tem que ter o discernimento hoje também de que nem tudo que foi feito até aqui, mediante esse momento ruim, esse momento muito abaixo no futebol, principalmente no entendimento de que a Série C é o nosso maior objetivo, que foi para ela que nós nos preparamos e pensamos o trabalho,
nem tudo precisa ser descartado, né? Na verdade, pouca coisa será descartada, mas a gente fez uma troca no entendimento de que, dentro das responsabilidades da diretoria, né, que tem sua cota de responsabilidade, nós não poderíamos nos omitir diante da estagnação. Eu acho que nosso modelo evoluiu ao longo do ano, o modelo de jogo ele evoluiu bem, e chegou-se numa trava que data talvez de uns 40, 45 dias desde o jogo contra o ABC, onde nós, a partir desse evento, não conseguimos mais ter uma regularidade a nível de desempenho e, naturalmente, a nível de resultados também, né? Os jogos contra o Cruzeiro podem ter suas virtudes, mas a gente teve uma queda na qual eu já fui exaustivo na fala, que foi o jogo do Salgueiro. E viemos a ter também esse início de Série C, que é o ponto mais baixo do ano, porque nós temos sim uma obrigação de exercer o favoritismo que eu continuo reforçando que o Náutico tem dentro da competição. É uma competição em que o Náutico jogou nos últimos 5 anos por 3 ocasiões, né? Essa é a terceira. Em 2 delas o Náutico se classificou em primeiro lugar no primeira fase, e na segundo ano foi campeão. Então a gente tem que assumir essa obrigação, esse momento do clube, que não é um momento em que a gente vê uma equipe de um alto patamar nacional estando na Série C. Mas o Náutico não é um time de Série C e precisa ter esse entendimento, né, de que a saída por cima é uma obrigação. Só para encerrar, sobre essa questão da CNRD ainda, o jurídico já deu algum prazo a vocês de quando vai ser resolvida essa questão para o Náutico voltar a inscrever jogadores? Não, nós não temos a comunicação com o jurídico pautada na nossa cobrança por essa resolução, né? O futebol cobra isso porque é um assunto que nós não temos a capacidade de antecipar, então naturalmente nós não contávamos com esse bloqueio. Trouxemos os zagueiros com uma paciência para trazer dentro da nossa convicção nomes que vão agregar, que irão agregar no nosso processo, e perdemos a oportunidade já em 2 rodadas de tê-los à disposição. Então, dentro disso, o futebol cobra ao jurídico e o jurídico nos dá retorno a respeito dos andamentos das reuniões que vão acontecendo, mas nós não temos um prazo, nós temos a expectativa de que se resolva o quanto antes, porque, obviamente, o nosso quantitativo ele é muito aquém, mesmo diante da perspectiva de uma Série C. Então, a gente precisa dessa resolução, não apenas pensando no leque de opções do treinador que virá, mas também do Otávio, né? É importante frisar que hoje o Otávio é o treinador do Náutico, o Otávio está legitimado, o Otávio tem a autoridade como treinador de implementar as mudanças que ele acha necessárias para que a gente tenha a resposta. E para que essa resposta venha, é interessante que o Otávio tenha esse leque de opções expandido com a regularização desses 2 atletas. Beleza. Valeu. Beleza.